Uzias foi um importante rei de Judá, mas infelizmente muitos cristãos conhecem Uzias apenas por causa daquela famosa declaração do profeta Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias. Que Uzias foi rei de Judá entre 792 e 740 a.C. Ele foi filho e sucessor de Amazias no trono do Reino do Sul. Aqui vale lembrar que, após a morte do rei Salomão, Israel se dividiu em 2 reinos, ficando Reino de Israel ao norte e Reino de Judá ao sul. Então, Uzias era rei do Reino de Judá. Apenas para você entender um pouco mais do contexto histórico daquela época, enquanto Uzias governava o Reino do Sul, Jeroboão II era o rei do Reino do Norte. E foi durante os reinados desses 2 reis que esses reinos experimentaram o maior período de prosperidade e poder desde a morte de Salomão. O nome Uzias vem do hebraico e significa Jeová é a minha força, ou força de Jeová. Muitos estudiosos acreditam que esse era o lema de seu governo. Uzias também é chamado de forma alternativa por Azarias e significa Jeová tem ajudado. O rei Uzias tinha apenas 16 anos de idade quando começou a reinar, e ele reinou durante um longo período de 52 anos. Inclusive, existe a possibilidade de Uzias ter reinado de forma conjunta com seu pai Amazias desde alguns anos antes de sua morte, porém a Bíblia não faz qualquer referência sobre isso, embora um período de corregência parece ser exigido quando estudamos a cronologia dos reis de Judá. O que sabemos de fato é que Uzias foi escolhido livremente pelo povo para suceder Amazias. Quando Uzias subiu ao trono, ele reformou as defesas de Jerusalém e reorganizou o exército, trazendo novas tecnologias no rearmamento, já que a insensatez de seu pai havia enfraquecido as defesas do reino. O rei Uzias também consolidou a posição do reino de Judá nas rotas comerciais e reabriu portos e importantes indústrias. Com isso, ele proporcionou grande prosperidade ao reino de Judá. Uzias também realizou campanhas de sucesso contra os filisteus e contra os árabes, além de recolher tributos dos amonitas e de outros povos. Durante o seu reinado, o rei Uzias também construiu fortalezas em localizações estratégicas de seu reino. Uzias investia bastante na agricultura e na criação de gados. Sua reputação, devido às seguidas campanhas vitoriosas que empreendia, chegou até o Egito. Inclusive, escavações arqueológicas confirmam com precisão os relatos bíblicos sobre o período de governo de Uzias. Diferentemente dos reis do Reino do Norte, Uzias não foi um rei que ficou conhecido por causas de corrupção, principalmente corrupção religiosa. A Bíblia diz que Uzias iniciou seu reinado temendo, buscando e rendendo culto a Deus. Ele fazia o que era reto perante o Senhor e Deus o abençoou. Ele foi muito amado por seu povo e reconhecido como um grande rei. E durante muito tempo ele se espelhou no sacerdote Zacarias. Mas em um determinado momento de sua vida, inflado pelo orgulho de seus triunfos que lhe renderam grande poder e riqueza, Uzias entrou arrogante no templo e, contrariando os sacerdotes, tentou oferecer incenso no altar. Esse direito havia sido conferido por Deus apenas aos sacerdotes, mas Uzias quis reivindicar esse direito para si. Então o rei Uzias ficou irado com os sacerdotes que tentaram lhe impedir, e ainda em sua fúria foi ferido por Deus com lepra, que logo surgiu em sua testa. Por causa de sua doença, Uzias foi forçado a viver o restante de sua vida isolado, e passou a administração de seu reino a seu filho Jotão, embora os estudiosos acreditem que ele continuou sendo o verdadeiro governante até sua morte, em um provável sistema de corregência com seu filho. Também durante o período do reinado de Uzias, houve um grande terremoto. Esse acontecimento ficou marcado na memória do povo judeu até o período pós-exílico. O historiador Flávio Joséfo defendeu uma antiga tradição que atribui esse terremoto ao ato de sacrilégio cometido por Uzias. Outra coisa interessante sobre Uzias é a sua contemporaneidade com alguns profetas. Uzias foi contemporâneo de profetas como Isaías, Amós e Oséias. Quando o profeta Isaías teve a visão do trono de Deus, aquele foi o ano em que o rei Uzias morreu. Muitas pessoas entendem que o fato de Uzias estar vivo, de alguma forma impedia o ministério de Isaías e a manifestação da glória de Deus em Judá. Mas isso é um excesso de alegoria de muitos pregadores e não conta com qualquer base bíblica.
A verdade é que Uzias pecou e sim, foi castigado por Deus devido ao seu pecado. Mas sem dúvida Uzias foi um grande monarca. Ele foi amado pelo povo e era símbolo de esperança para os judeus. Tanto é que, após a morte de Uzias, muitos reis que desagradaram a Deus subiram ao trono de Judá e acabaram levando o povo ao paganismo e à pobreza. Então, mesmo com a vergonha de seus últimos anos por conta do pecado que cometeu, quando Uzias morreu, houve um período de luto nacional. A morte de Uzias deixou a nação desestabilizada e o povo desesperado por algum consolo. O maior rei que havia governado em Jerusalém após Salomão estava morto e a crise havia se instalado em Judá. Então foi nesse cenário que Isaías foi ao templo e seus olhos foram abertos para que ele contemplasse o verdadeiro rei da nação. O trono de Judá estava vazio, mas o trono do universo estava ocupado. Naquela visão, o profeta Isaías entendeu que o rei Uzias havia morrido, mas o rei de todo o universo estava vivo para todo sempre.